Rapaz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje será no meu canal secundário. Eu decidi criar um canal que vai ser focado em análise, né, dos fundamentos, do relatório, em fundos imobiliários base 10. Então, se você está nesse canal pela primeira vez, que é um canal secundário, meu canal principal é o JMB Invest. Se quiser dar uma olhada, se ainda não conferir, se você ainda não conhecer, dá uma conferida lá. E o primeiro vídeo do canal será do KNSC11. Vamos ver seu relatório mensal de junho. Ele é um fundo de papel, meio a meio, meio IPCA, meio CDI. E se eu não me engano, eu ainda não fiz análise desse fundo imobiliário. Então vamos lá. Seu objetivo é o portfólio dedicado ao investimento de valores mobiliários de natureza imobiliária, especialmente em certificados recebidos imobiliário, o famoso CRI, e cotas de FIIs. Ele tem um patrimônio líquido de 1,78 bi, a cota patrimonial de R$ 8,58 e a cota mercado, lembrando que tudo representa aqui a data máxima dia 30/6, de R$ 8,95. E no dia que eu estou gravando está R$ 8,87. Tem 219 mil cotistas. O último rendimento foi dia 9. O último rendimento foi 9 centavos e vai ser pago segunda-feira, dia 14. Tem a liquidez média diária de 4 milhões e as taxas dele. A taxa média é IPCA mais 10 e a taxa média CDI mais 3,31. Segundo a própria Quineia, e na minha visão, ele é um fundo middle risk. Teve início do fundo em outubro de 2020. Tem a taxa de administração de 1,20, salgada, um pouquinho salgada essa taxa de administração. Acho que de todos os fundos da Quineia, se não for todos, a maioria é um pouquinho salgada. E não tem taxa de performance. Aqui ele fala que ao final de junho, o KN SC apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 110% em ativos alvos e 0,8% de instrumento de caixa, ou seja, ele está 10% alavancado, conhecido como compromissados reversos nos fundos de papel. E como nós já vimos lá em cima, os CRIs dele indexado a IPCA corresponde a 64% do patrimônio e tem a taxa de IPCA mais 10,22%. E tem um prazo médio de 7,4 anos. Já o CRI indexado a CDI corresponde a 45,8% do patrimônio e tem a taxa de CDI mais 3,31 e um prazo médio de 3,8 anos. Aqui ele ressalta que não há eventos negativos na carteira de crédito do fundo. Aqui são as novas operações. Ele destaca que teve novas operações do valor de 20 milhões. A primeira do BLOG, CDs Iguaraçu e Guaruva, no valor de 6,5 milhões, com a taxa de CDI mais 3,50. E o segundo da MRV, ProSolute, 429.469, no valor de 13,6 milhões, com a taxa CDI mais 4,60. Aqui é um ponto positivo aqui. Os dois CRIs tá com a taxa maior do que a taxa média da carteira. Aqui ele fala do canal do fundo, o canal da Quineia no YouTube. E aqui tem o aplicativo da Quineia. Se você se interessar para dar uma olhadinha, você entra no relatório gerencial e clica aqui que ele vai te levar para outra tela. Aqui é o resumo da carteira, e tem, como nós já vimos lá em cima, 45,8% em CRI indexado a CDI, 64% em CRI indexado à inflação e 0,1% em cotas de fundo imobiliário e 0,8% em caixa, dando 110,8%. Aqui a alocação por setor dele tem cerca de 23% em escritórios, 19% em residencial e 18% em residencial pulverizado. Ou seja, ele está um pouquinho mais
concentrado em residencial. Alocação total por indexador: 41,4% em CDI, 57,9% em IPCA e 0,7% em Selic, que é o fundo do caixa, que é o caixa do fundo. Aqui é a famosa DRE dele. No mês de junho, ele teve receita de CRI 20,4 milhões. Com resultado de FIIs e LCI ele não teve nada. Instrumento de caixa teve 0,2 ou 200 mil. Em despesas do fundo, 1,8 milhões. E aqui ele não especifica qual que são as despesas. Então só põe despesas do fundo. Outras receitas não teve nada. Então, no caso, ele não teve nenhuma venda de imóveis. De imóveis não, desculpa. Não fez venda de CRI, já que daqui não é um fundo de tijolo, sim de papel. Resultado líquido deu 18,8 milhões, uma distribuição no mês de 18,2 milhões. Ou seja, ele gerou 9 centavos e distribuiu 9 centavos. Ele conta com a reserva acumulada de 9 centavos também. Então esse mês aqui o nome do vídeo vai ser 9 centavos. É que ele explica um pouquinho sobre as variações do indexador do IPCA. Ele reflete os 2 meses anteriores, que no caso nesse relatório que foi referente a junho, que vai ser pago segunda-feira, ele levou em consideração o mês de abril, que deu 0,43%, e o mês de maio, que deu 0,26%. Aqui é a carteira de ativos do fundo. É uma carteira muito bem diversificada. Podemos ver que ele tem cerca de 93 CRIs, um fundo imobiliário, que é o ERCR11, que é um fundo imobiliário de estoque residencial e comercial no Rio de Janeiro, e 0,7% de caixa. E o FII, como nós já vimos lá em cima, representa 0,1%. E aqui podemos ver que ele tem apenas 4 CRI acima de 3%. E a maior exposição dele é esse CRI VISC, portfólio Ancar, que tem a taxa de IPCA mais 8 e cerca de 76 milhões. Ele tem cerca de saldo remanescente de 69,6, ou seja, já foi pago aqui quase 7 milhões, que representa 3,5% da carteira. Aqui ele não colocou a data de vencimento. E aqui é os restos dos fundos dos CRIs. Você só tem que ficar esperto com a concentração dele é baixa, mas tem que ver os fundos, os CRIs repetidos. Aqui, ó, por exemplo, esse GS solto aqui tem um monte de GS solto. Se apertar Ctrl F e escrever aqui GS, vai aparecer todos os seus GS soltos que tem na carteira. Aqui ele achou 4. Mas só tem 2. Então, são 2 CRIs diferentes. O CRI 14 e o CRI 25. Isso daí dá o quê? 2,7%. Então, até que é tranquilo, mas é um ponto de atenção. Nem aqui, ó, esse Brookfield aqui, ó. Só que tem 4. Se parecer mais alguns, e daí? Na hora que vai ver, tá pulverizado, mas cheio de CRI do mesmo devedor. Então, ponto de alerta. Não somente para o KNSC11, mas para todos os fios de papel que você tiver nessa carteira. Dá uma olhada nisso, se você ainda não reparou. Aqui é a compromissada reversa. O fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 10,8% do patrimônio líquido do fundo. Outro ponto de atenção e um puxão de orelha aqui da dona Quineia, né? Eles podiam especificar essa compromissada reversa aí no relatório. No que está indexado, está pagando IPCA, se for IPCA, IPCA mais quanto, se for CDI, CDI mais quanto, se a rentabilidade está positiva ou está negativa nesse período. Então, poderia detalhar melhor esses compromissados reversos. E aqui é os resumos dos ativos por segmento, que podemos ver, tem residencial, shopping center, escritório, residencial pulverizado, galpões logísticos e outros. Que eu não vou olhar um por um, mas se você se interessar e for te ajudar nos seus estudos, que ele fala, ó,
devedor, o Estado, dá uma breve descrição, a garantias, o vencimento e o LTV se tiver. Bom, e aqui são os fundos imobiliários da Quineia. Ao total eles têm 23,4 bilhões. E o KNSC11 aqui tem 1,8 certinho no meio. Tanto do risco retorno como dos indexadores. Como eu falei, ó, segundo a Quineia, ele é um middle risk, na minha visão também. Mas, pô, ficar esperto, que a taxa tá um pouquinho, já tá quase virando high yield. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda, é apenas de caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. E se você ainda não conhece o meu outro canal, que é o meu canal principal, vou deixar no comentário o link nos comentários fixados. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.